último sábado, o autor Benedito Rui Barbosa completou 90 anos de idade. E para celebrar essa data, relembraremos a carreira daquele que é um dos maiores autores, e mais expressivos da televisão brasileira, com um texto bastante apurado e com uma sensibilidade única, porque ele é capaz de passar nas falas, nos textos, nas cenas, uma emoção assim que poucos conseguem retratar. E muitos desses textos, desses enredos que ele já pôs no ar, está ali cercado de histórias simples, rurais, com conflitos familiares, mas com abordagens muito diferenciadas, que podem ir do romance a imigrantes, do mágico à simplicidade da vida do campo. Por isso, vamos dedicar alguns minutos do nosso especial para conhecer um pouco mais da história desse grande autor. Benedito Rui Barbosa nasceu em 17 de abril de 1931, na cidade de Galha, no interior de São Paulo. E foi exatamente nesse cenário interiorano e de seu modo de vida simples ainda na infância que saiu toda a inspiração para quase todos os seus trabalhos na TV. Ele costuma dizer que antes de se tornar um jornalista, ele foi jornaleiro. Por ter sido filho de um jornalista e tipógrafo, proporcionou que ele, ainda menino, começasse a sua amizade com as letras. Até os 12 anos de idade, o Benedito trabalhou ajudando o pai dele, no jornal que ele próprio fundou, A Voz de Vera Cruz. Foi lá na tipografia do jornal, trabalhando junto com o pai, que ele aprendeu a ler e lia tudo que o pai escrevia e se maravilhava. Aliás, a presença do pai ali na infância, foi assim muito marcante para ele, porque acabou o inspirando e também trilhando o que ele ia ser no futuro. Foi o pai dele também que apresentou a literatura para o filho prodígio, Através do clássico Peter Pan, ele começou a se interessar pela magia das histórias e ali no meio dos amiguinhos dele de infância, para que ele compartilhava tudo que lia, contava histórias, e foi aí que ele descobriu que, além de contar essas histórias já feitas, ele também poderia criá-las. Então, foi na infância que ele descobriu que estava nascendo o escritor, o novelista, o roteirista de cinema e de teatro. Porém, a vida dele mudaria por completo após a morte prematura do pai. Ele era o filho mais velho de uma família de 5 filhos e teve que ajudar no sustento da casa. Ele gosta muito de falar sobre isso e fala com muita emoção que ajudou a criar os irmãos mais novos. Porque ele foi para a roça, trabalhou com café, plantou arroz e em seguida, já na cidade grande, trabalhou numa feira como auxiliar de barraca, foi vendedor, foi escrevente de escritório e outras coisas que ele fez ali para poder ganhar um dinheirinho extra. Mas foi no momento em que ele foi contratado pelo jornal O Estado de São Paulo é que ele reencontrou de volta o seu gosto pela escrita. Aí ele falou assim: Rui, eu tô te observando, você fala, parece que eu tô vendo a cena. Eu tava contando coisas para ele, de esporte. Ele falou: escreve uma peça sobre futebol, vai. O que você tá falando? Não passou pela minha cabeça. Eu falei: não. Depois de você fazer uma peça dessa, eu vou fazer futebol, você tá louco. Ele falou: mas você tem outra coisa qualquer? Eu falei: olha, eu trabalhei no Paraná, em Marialva, e lá eu comprava café, trabalhei só com café. Aí ele falou: e o que você tem sobre isso aí? Nós não temos nada sobre café. Aí eu falei: olha, eu tenho 90 páginas escritas e não terminei. É um romance. Eu falei: como é esse romance? Chama-se Fogo Frio. Ele falou: Fogo Frio? O que é Fogo Frio? Fogo Frio é geada. Aí ele falou: Fogo Frio é um grande nome. Bota isso no papel que a Helena leva. Eu falei: leva o quê? Põe no papel isso, do jeito que você contou. Em 3 dias eu fiz Fogo Frio. O sucesso da sua peça Fogo Frio no Teatro Arena lhe rendeu a ida para a TV Tupi, onde ele adaptou o folhetim A Vingança do Judeu, que na TV virou a novela Somos Todos Irmãos.
Em seguida, foi ao ar a primeira novela com um texto realmente dele, que se chamava O Anjo e o Vagabundo. Depois disso, ele foi amadurecendo dentro da profissão, foi aprendendo, foi conseguindo ali enxergar o caminho das pedras e trabalhou como colaborador na TV Excelsior, adaptou algumas obras literárias na Tupi e atuou até como diretor na novela O Jerônimo, o Herói do Sertão, que a gente já contou para vocês essa história num outro vídeo que vocês também podem ficar aqui à vontade para assistir, tá aqui no card, caso você queira conhecer um pouco mais sobre essa longa novela Jerônimo, Herói do Sertão, tá? Mas a grande chance mesmo dele foi quando ele escreveu a novela Meu Pedacinho de Chão, em 1971, que foi produzida em parceria com a TV Cultura e a Globo. Inclusive, Meu Pedacinho do Chão foi a pioneira, né? Foi a novela que abriu aí a faixa das 6 da Platinada. A novela, ela tinha como intenção desde o início ser bastante educativa e trazia um texto bastante infantilizado também, contando as aventuras das crianças Pituca e Serelepe, que viviam um mundo completamente à parte, cheio de aventuras, longe das preocupações e interesses dos adultos, né, que sofriam lá com os desmandos do coronel Epimanondas Napoleão, na pequena cidade de Santa Fé. Porém, o objetivo mesmo central do Benedito com a novela era transmitir ensinamentos úteis aos trabalhadores e às populações mais pobres, com base nos dados que a Secretaria de Agricultura e de Saúde mandava. Aliás, essa é uma das coisas muito presentes na novela do Benedito, principalmente em Pantanal, Rei do Gado, essas novelas mais rurais, trazer esses ensinamentos de como deve plantar, vacinação, essas coisas muito importantes para a vida do campo. Depois do sucesso que foi Meu Pedacinho de Chão, né, a novela que ele diz que foi a novela mais exibida simultaneamente na TV, porque ela tinha 4 horários de exibição, ele foi contratado de vez pela Globo. E lá ele escreveu Feijão e o Sonho, A Sombra dos Laranjais e Cabocla, né, que é um dos maiores sucessos do horário das 6, tanto na versão original de 1979 e principalmente no remake de 2004. Mas antes mesmo de encerrar a exibição de Cabocla, o autor já havia assinado um contrato com a Band para produzir outro sucesso, a novela Os Imigrantes, de 1981, considerada uma das mais longas da história da teledramaturgia brasileira. Por trás dessa história aí da ida dele para a Band tem uma treta aí bem interessante, tá? Na verdade, ele tinha a intenção de continuar na casa, há muito tempo ele estava no horário das 6, tinha boatos que ele iria ser promovido para o horário das 8, e ele entregou a sinopse dos Imigrantes para o Boni olhar, porque essa era a proposta, entrar no horário das 8 com o texto de Os Imigrantes, né? Mas o que é que o Boni fez? Mandou o Dias Gomes ler, o Dias Gomes achou que seria interessante, mas não era uma novela para agora, e aí acabou que o projeto ficou engavetado. O Benedito ficou, obviamente, muito chateado com isso, né? Porque fazia muito tempo que ele queria contar essa história e não tinha chance lá na Globo. Além do que, né, ele também recebeu uma proposta bastante imoral do Boni, porque a novela Os Gigantes, naquela época, estava muito mal das pernas. Então o Boni chegou para o Benedito Rui Barbosa e disse assim, ó, tá aqui, assista os capítulos da novela e pode escrever do jeito que você quiser. Termine essa novela, por favor. O Benedito Rui Barbosa, que era muito amigo do Lauro César Muniz, achou aquilo completamente ridículo, porque ele sabia que o quanto um problema pessoal poderia atrapalhar na escrita e o quanto isso era horroroso, entregar para outra pessoa terminar um trabalho que talvez fosse muito caro para o autor. Então ele disse, ó, não, pode ficar, não vou fazer isso com o meu amigo. E o Boni, se você não fizer isso, você pode se retirar da casa, você é contratado, você tem que fazer o que eu quiser. Aí ele simplesmente assinou a carta de demissão, apresentou a sinopse de Os Imigrantes para a Band e foi para lá. Os Imigrantes, né, falava sobre um tema que é muito caro para o Benedito. Inclusive, ele passou a infância dele inteira convivendo com imigrantes italianos, alemães.
o que deu, obviamente, muita intimidade para que ele trabalhasse essa temática e ganhasse gosto por ela também. Os Imigrantes foi um grande sucesso, muito sucesso, na verdade, e chamou a atenção mesmo das pessoas para a teledramaturgia da Band. E a Globo, obviamente, deve sim se arrepender amargamente de não ter feito o projeto na época. Tanto que ela convidou o Benedito de novo para voltar para casa e escrever uma novela que concorresse de frente com o programa O Povo na TV do SBT, que estava sendo um estouro aí muito popular e estava até ameaçando a platinada. O programa lá do SBT prometia fazer milagres, né? Se a pessoa colocasse o copozinho de água lá, eles benziam o copo, a pessoa ficava curada de tudo, né? Então ele chegou pro Boni e disse assim: não, minha proposta é o seguinte, né? Já que estão falando de religião, que tal fazer um romance entre o filho do diabo e uma santinha, hein? E foi aí que nasceu a novela Paraíso, que trazia o melhor estilo rural do autor. Inclusive, a novela também já ganhou um remake exibido em 2009, com menos impacto que a versão original no Ibope, mas que também foi dos remakes mais aclamados dele. Na sequência, ele escreveu Voltei Pra Você, em 1983, e Sim a Moça, em 1986, que é uma das novelas mais diferentonas dele, se a gente for dar uma analisada, né? Porque, na verdade, Sim a Moça foi baseada no romance homônimo, então é meio mesmo que uma adaptação livre, que acabou sendo um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, contando a história da valente romântica Sim a Moça, que luta pela libertação dos escravos e até pelo sistema na qual ela vivia, né? Muito corajosa mulher. E até hoje é uma das novelas mais bem vendidas no mundo inteiro. A trama também ganhou um remake de 2006, que chegou a ter indicação para o Emmy, né? Não ganhou, mas foi indicada, e também de grande sucesso no Ibope. Aliás, né, a gente for dar uma analisada também, o Benedito Rui Barbosa, ele é recordista, né, de ter suas novelas refeitas em outras versões. Mas o grande sucesso mesmo, que vinha puxar mesmo o tapete de toda a concorrência e elevar o Benedito Rui Barbosa para o nível alto dos autores ali da teledramaturgia brasileira, foi uma novela que ninguém acreditava, porque traria pela primeira vez a natureza, o dia a dia do povo do Pantanal e suas belezas naturais e lendas desconhecidas. Claro que eu estou falando da novela Pantanal, que acabou passando ali por várias emissoras até chegar a ser produzida e transmitida pela extinta TV Manchete. A novela foi um fenômeno de audiência, deu trabalho até então para a inabalável Rede Globo, entrou para a história, né? Inclusive, também já contei essa história aí da saga que foi a realização de Pantanal para vocês em um outro vídeo, um vídeo especial sobre a novela, né? Um Vale a Pena Recordar maravilhoso que você pode assistir aqui no card após esse vídeo, e assista, que eu tenho certeza que você vai conhecer muitas curiosidades. Podemos dizer que a década de 90 foi a melhor década para o autor, isso porque veio um sucesso atrás do outro. Depois da Manchete, ele retorna para a Globo, primeiro fazendo a novela Renascer, em 1993, que segundo ele também já era um projeto antigo, que nos leva para a Bahia para contar a saga bastante conflituosa, inclusive, entre o pai, o José Inocêncio, e o seu filho, João Pedro. Em seguida, mais um fenômeno, que é a novela O Rei do Gado, de 1996, que, meio aos mods da novela produzida anteriormente na Manchete, tinha ali muitos temas bastante rurais, mas também muita coisa polêmica, né? Muitos temas relacionados à política, questões a serem discutidas que eram sérias, que precisavam mesmo levar as pessoas à reflexão e que com certeza levou muitos brasileiros também a refletirem e a gostarem de ver e acompanhar o romance, né, entre o rico fazendeiro,
o Rei do Gado, né, o Bruno Mezenga, e a Boia Fria Luana, em meio à Guerra das Famílias, né, uma guerra antiguíssima entre os Mezenga e os Berginazzi. Em 1999, ele volta de novo com a proposta dos imigrantes, né, na novela Terra Nostra, trazendo um dos assuntos preferidos dele, né, como eu já tinha comentado antes, que é mostrada essa saga da imigração italiana, de como era, né, por que eles saíram da Itália, como era a vida deles aqui no Brasil. Uma história de época, né, inclusive, muito emocionante e também bastante épica. Mas, infelizmente, ele entrou nos anos 2000 com o pé esquerdo, tá? Isso porque em 2002 veio o seu primeiro grande fracasso de audiência. A Globo tentando trazer de volta o público, né, que encheu aí a audiência da novela Terra Nostra, mandou encomendar Esperança, que era ali para ser uma espécie de continuação mesmo de Terra Nostra, se passando anos depois, uma novela que queria mesmo trazer essa temática de volta, mas que acabou sendo um dos maiores problemas da história da Globo. Isso no principal horário de novelas da casa, o horário nobre, né? Isso, o que é que foi um amontoado de problemas, né, que levaram essa novela a não ter uma audiência como as anteriores, e ele acabou se aborrecendo, né, com o Valci Carrasco, que assume a trama aí no final para terminar aí a novela. Ele não gostou dos rumos que o autor levou aí para a trama que ele escreveu, e isso deixou ele bastante chateado, né, e principalmente porque é muito chateante você escrever uma novela e essa novela não ir bem, né? É como se você se sente um fracassado mesmo. E ele estava já na época com alguns problemas de saúde que levou ele a se afastar de Esperança também. E depois que a novela terminou, ele decidiu mesmo deixar que as filhas dele, né, a Edilene e a Edmara Barbosa, assumissem alguns remakes de novelas dele anteriores. E ele passou só apenas a observar ali, a supervisionar o trabalho delas. Na sequência veio uma série de remakes com muito sucesso, também remakes muito bem produzidos, que é Cabocla, de 2004, Sem a Moça, de 2006, Paraíso, de 2009, Meu Pedacinho do Chão, que já traz uma outra proposta da versão original, já não foi bem também na audiência. E em 2016 ele retorna, né, triunfalmente para ser o autor principal em mais uma novela. O projeto de Velho Chico estava guardado há anos e aguardando aí uma aprovação, aguardando a chance de ser produzida, e era para ser uma novela do horário das 6, né, pegando aí esse gancho dos remakes anteriores. Mas aí o Silvio de Abreu, que já era, né, o chefe da teledramaturgia lá na Globo, ele achou que tinha que colocar uma novela que fugisse um pouco desse eixo, né, Rio e São Paulo, que ultimamente as novelas só estavam falando sobre isso. E foi aí que o Benedito, já com uma idade avançada, começou a supervisionar o trabalho da filha dele, né, da Edmara Barbosa, que já era companheira de escrita dele, já era colaboradora dele há muito tempo. Mas ela acabou tendo que se afastar ali no meio da novela, então ele retorna a escrever junto com o neto dele, o Bruno Luperi. Mas acontece que Velho Chico, né, não foi um grande sucesso em comparação a outras novelas do horário, da década também, e de outros trabalhos dele, mas trazia de volta, né, aquele sabor gostoso que ele trazia nas novelas dele, aquela simplicidade, aquela sensação gostosa, o sabor do campo, né, aquela emoção nos textos, o drama e os romances arrebatadores, não é? Mas que infelizmente a novela vai ficar para sempre, né, sendo lembrada não por isso, né, por todos esses outros motivos, mas pelo falecimento trágico do autor, né, o Domingos Montagnier, que faleceu ali afogado, né, nas águas do Rio São Francisco, enquanto gravava a novela, né? Um episódio bastante triste, que marcou muita gente. Inclusive a gente conta essa história também em um outro vídeo aqui do canal, você pode assistir apertando no card. Mas longe, né, de se despedir da TV e do ato de escrever, ele mesmo gosta de dizer que se parar de escrever ele morre, né, e quando ele parar é porque ele já morreu. Ele ainda está aí, né, se aventurando, e a próxima aventura dele será supervisionar o neto dele, o Bruno Luperi, no remake de Pantanal, que está sendo produzido aí pela Globo e deve ir ao ar no ano que vem. Vamos ver, né, como é que vai dar.
Eu levanto a mão para o céu por ter me encaminhado a fazer novela. Por uma razão muito simples. É até difícil falar isso, mas eu tenho novela que 80 mil a 90 mil brasileiros viram e lá fora mais de 3 milhões viram também. Eu pergunto quem é que vendeu livro para tanta gente. Que importância fundamental tem esse meu trabalho, não é verdade? Onde é que eu vou conseguir isso? E de repente o pessoal fala do Brasil como se conhecesse a terra nossa. Canta as nossas músicas. Igual você vê uma história que você está contando, a pessoa se vê nela. Então, aqui foi apenas um apanhado, né, de toda a carreira do Benedito Rui Barbosa. O Benedito Rui Barbosa é o meu autor favorito, posso dizer isso com todas as letras, né? Eu gosto muito das novelas dele, gosto muito das temáticas que ele traz. E eu quero que vocês comentem, né? O que é que vocês acham do Benedito Rui Barbosa? O que é que vocês acham das novelas dele, né? Se você tem alguma preferida, comenta aí nos comentários. Obviamente também eu peço para você também se inscrever, né, no canal, dar aquele apoio, apertando no like, tá bom? Divulgando para outras pessoas, compartilhando para os amigos no WhatsApp. Vamos conhecer um pouco mais a trajetória desse grande ator e celebrar, né, esses 90 anos de vida dele, tá bom? Me visita nas redes sociais também, Facebook, Instagram, Twitter, onde você vai estar muito bem informado de tudo de novo que acontece aqui no canal, tá certinho? Grande beijo, até a próxima, tchau!